Olá, hoje eu vou falar sobre as fraturas e luxações da cabeça femoral. Uma fratura em que é até corriqueiramente... Peraí. Relaxa. Volta, dois assim. Olá, hoje eu vou falar sobre as fraturas, luxações da cabeça femoral. Uma fratura em que uma articulação com grande estabilidade inerente e que precisa de uma grande energia para ocorrer. É importante lembrar que essa fratura, luxação, ela não é tanto comum, mas quando chega no nosso pronto-socorro você tem que saber que ela tem um manejo cirúrgico ou clínico, que tem que manejo cirúrgico ou clínico importante de até 95%. A primeira causa do mecanismo é um acidente automobilístico. Os outros causas hoje em dia são quedas, atropelamentos, acidente industrial. Em cidade grande como São Paulo, em que tem muitos motociclistas, motoboys, é uma fratura até corriqueira no nosso pronto-socorro. A epidemiologia, nós não temos dados disponíveis, sem um cálculo de números ano pelo governo americano. Lembrar que sempre que o tipo posterior é muito mais comum que o tipo anterior, e lembrar que o mecanismo, o paciente geralmente que está pelo trauma automobilístico, ou que está no banco e vai bater o joelho contra o painel, ou um motociclista, eles têm intimamente a lesão relacionada à posição que o joelho estará, e o joelho, consequentemente o quadril, estarão no momento do trauma. Quanto menor a antiversão da cabeça femoral, mais luxa e tem menos fratura. E a lesão do lado direito é muito mais comum que do lado esquerdo, talvez pelo mecanismo de proteção que o indivíduo tem na hora do trauma. A posição e a lesão estão ilustradas nesse slide, em que você tem que lembrar que flexão, adução e rotação interna levam a uma luxação posterior pura. Uma flexão parcial com menor adução e menor rotação, o paciente tem uma fratura luxação posterior. Em mecanismos de hiperabdução e extensão, o paciente vai luxar para anterior, o quadril. Tem um slide aqui ilustrando com dois vetores, com flexão, rotação externa e adução, para luxação pura. E menos adução, uma fratura, luxação. Lembrando que no trauma automobilístico é o joelho contra o painel. Quando você está num automóvel, e para o motociclista é aquela perna que o paciente ele vai bater contra um retrovisor ou bater contra outro automóvel, a perna dele que está abduzida. As lesões associadas são muito comuns. 25% das fraturas de luxação do quadril tem lesão importante no joelho, mas lembrar que, como é um mecanismo de alta energia, tem lesão de anel pélvico, lesões do joelho, acetabulares, lesões femorais. E sempre o paciente chegou para você vai fazer o exame do ATLS, vai observar que no exame físico o paciente pode ter um sinal clássico, às vezes nem sempre presente, mas pode ter um sinal clássico, como no caso da luxação posterior, em que você se encontra o paciente que ele está com o membro encurtado, o membro direito, rodado interno e aduzido. E aí você vai ver que na luxação posterior você tem que examinar o quê? Pensando que o fêmur foi contra a região dos glúteos e do ciático. Então você tem que avaliar a função, ver se o paciente tem diminuição de força nesse membro e avaliar também, no caso, perfusão deste. Na luxação anterior, você percebe pelo slide que o membro está encurtado, abduzido, rodado externo e fletido quando a cabeça está inferior à região do forame obturatório, e se a cabeça do fêmur está na região superior, o membro pode estar estendido. E sempre procurar lesões associadas. Lesão anterior, procurar lesão ou compressão da artéria femoral. Exame de imagem. Chegou o paciente no pronto-socorro, você avaliou, examinou o paciente, vai pedir um raio-x. E vai pensar no que quando pede um raio-x? Vai pedir um raio-x AP da bacia, que é um exame de triagem do ATLS, e vai olhar que vai perceber que a cabeça pode estar fora do quadril. Agora, e na dúvida, a luxação é anterior ou posterior? Lembrar que no raio-x com a luxação posterior, pela magnificação, como a cabeça, o filme está atrás do paciente,
a cabeça parece menor porque a cabeça está mais perto da região do filme, tem uma menor magnificação. Consequentemente, na luxação anterior, a cabeça parece maior. Aqui a gente pode ver na região os dois círculos, comparando da luxação. O círculo da direita o círculo do quadril direito parece menor que o da esquerda. Você vai avaliar o que no raio-x também? Vai avaliar o trocânter menor. Você percebe que como o membro está rodado, o trocânter menor parece mais evidente. E vai ver que tem a quebra da linha de Shenton, que ali no caso é mostrado pela seta vermelha. Peraí. Vamos voltar aqui. Aqui, o raio-x. Na pré-redução, você vai fazer um raio-x AP, e aí você vai fazer o quê? Na pré-redução. Vai pedir tomografia? Não. Você manda o paciente direto para o raio-x e vai fazer esse raio-x inicial. Você fez a redução, você faz um raio-x com 5 incidências, que é o inlet, o outlet e a alária obturatriz. Mas uma vez que tem essa lesão, você vai associar a tomografia. Então, tem que pedir a tomografia junto com os exames de imagem, mas somente pós-redução. A classificação para fratura e luxação do quadril, a mais comum e conhecida é Thompson e Epstein, que é para luxação posterior, que é a mais comum. Aí você divide no tipo 1, que é uma luxação sem fratura, ou uma fratura pequena. O tipo 2 é uma luxação com fratura única, com fragmento grande da borda posterior. O tipo 3 é uma fratura da região cominuta da borda, com fragmento grande. O 4 é uma fratura do assoalho acetabular, então da região em cima do acetábulo, não é na região pensando na parede, é um trauma, vai aumentando a energia do trauma, então tem lesões maiores na região do acetábulo. E o tipo 5 é uma luxação com fratura da cabeça. Existe a subdivisão, que é a classificação de Pipkin, que ela pega esse tipo 5, que era a luxação com fratura da cabeça, e divide. Tipo 1, uma luxação posterior da fratura com a cabeça, com a fratura femoral caudal afóvia. O tipo 2 ela é cranial afóvia. O tipo 3, você tem a fratura da cabeça com a fratura do colo associada. E o tipo 4 são os 3 tipos associados a uma fratura do acetábulo. Existe essa classificação de Stewart-Milford, que ela dá prognóstico, mas é pouco usada. Também vai aumentando do tipo 1 ao tipo 4, vai aumentando a energia. E é essa classificação que é uma unificada, ela usada para classificação fratura, luxação anterior e posterior, que é do Brumbeck. O tipo 1 é só para luxação posterior. O tipo 2 é a luxação, só que a cabeça vai para superomedial. O tipo 3, uma luxação do quadril, com fratura do colo. O tipo 4, uma luxação anterior. E o tipo 5, uma fratura, luxação central do quadril. A cabeça funcionaria como se fosse um otopelvis, só que no modo de fratura. A cabeça entra e quebra o assoalho e ela entra dentro da pelve. Só que a classificação da AO e da OTA, que é somente para luxação, que é o tipo 80. As vias cirúrgicas que você vai utilizar pensando nas fraturas que você tem. Se a fratura for cirúrgica, tem que vias utilizar no caso, que é uma dúvida importante para o cirurgião. A via anterior, que é do Smith-Petersen, que é entre o tensor da face lata e o músculo sartório, você vai usar, no caso, para fraturas que são de indicação cirúrgica, que tem fratura da cabeça e a redução não é concêntrica. A via anterolateral, que é entre o tensor da face lata e o glúteo médio, que é a via do Watson-Jones, você vai usar, no caso, para fraturas que tem também uma redução não concêntrica. As vias posteriores, que é a de Cocker-Langenbeck, você vai fazer, que é transglúteo, a indicação seria uma fratura, luxação irredutível posterior, ou uma fratura muito grande da parede posterior, que você precisasse abordar numa via cirúrgica para correção do acetábulo. Existe essa via descrita, que é uma transtrocantérica, que você disseca entre o tensor da face lata e o glúteo máximo, e é usado para associações cabeça mais fraturas cabeça junto com luxação do acetábulo. Aí o tratamento, você fez um raio-x, está pensando, a gente viu até as vias o que fazer no tratamento, mas vai operar sempre? Não. Primeiro, você vai tentar ver o quadril, você vai tentar reduzir o quadril para preservar a irrigação da cabeça femoral. Vai reduzir preferencialmente no centro cirúrgico, não vai reduzir no pronto-socorro, o paciente precisa de uma analgesia adequada.
A redução incruenta, você vai pegar e tem as manobras que você pode usar e vai ver quantas tentativas. Reduziu, tentou mais que 2 vezes reduzir, não conseguiu, é adequado tentar fazer uma redução cruenta. Das manobras associadas que você pode fazer no centro cirúrgico, tem essa que é a gravitacional de Stinson, nesse slide. O tipo mais clássico, que é o tipo Alice, que o paciente está de barriga para cima, na posição supina, tem o joelho e o quadril flexionado, vai ser realizada uma tração e abdução com rotação interna e você faz rotações discretas para tentar reduzir o membro. Existem algumas manobras com inúmeras variações do tipo Alice, que é East Baltimore Lift, que você pode usar no centro cirúrgico, não precisa, o paciente está acamado, você precisa de 3 pessoas, um apoiando no ombro da outra e outra fazendo manobra de tração. Curiosidade, só tem o tipo Captain Morgan, que é o nome de um rum jamaicano, em que o paciente você tenta fazer sozinho essa manobra, mas é só pela curiosidade que são inadequadas as manobras. E o foot fulcrum, que é usado em países africanos, como na África do Sul. Na luxação anterior, existe uma manobra que é um Alice reverso, e você vai tracionar, aduzir e rodar interno o membro. Fez a redução, o paciente achou que está tranquilo, vai para casa, acha que não é cirúrgico, vai para casa. Não, tem que fazer a tomografia. Então você tem que avaliar se o paciente tem alguma interposição, nem que seja pequena, alguma fratura dentro, alguma fratura pequena da cabeça que está entre a cabeça do fêmur e a região do acetábulo. Tem que avaliar isso sempre. O tratamento para esses tipos de fratura luxação. Conservador quando? Fratura luxação sem fratura associada e uma redução congruente que você avaliou pela tomografia. Fraturas da parede posterior, que são estáveis, geralmente menores que 30%, e uma fratura tipo Pipkin 1, que é caudal. E fraturas pequenas desse tipo Pipkin tipo 1, que fraturas maiores que 2 centímetros geralmente não ficam bem reduzidas e precisam de cirurgia. As indicações cirúrgicas de redução aberta e debridamento. Luxação irredutível, lesão do nervo ciático na manobra de redução, uma lesão iatrogênica, reduções incongruentes, seja com fragmentos ou com tecidos interpostos. Um tratamento, você vai fazer redução cruenta e fixação interna quando? Paciente com fraturas do acetábulo, que são instáveis, geralmente maior que 30%, fraturas tipo Pipkin 2, que não está reduzido concêntrico, tipo 1 e tipo 2. Tipo 2, se você conseguir for um tipo pequeno e conseguir uma redução concêntrica, tudo bem. Tipo 2, que não está anatômico, cirurgia. Pipkin 3, que é uma fratura do colo, você vai fazer uma fixação primeiro. Se o paciente for jovem, você, antes de até fazer a redução e você identificar que é uma fratura do colo, você pode levar o paciente para o centro cirúrgico, fazer a redução e travar o paciente com parafusos canulados. E se o paciente for muito idoso e tiver uma luxação com fratura desviada, você vai pensar no caso, reduzir e fazer uma artroplastia. E o Pipkin 4, que são essas associações mais a lesão do acetábulo, vai depender do conjunto das fraturas, se elas forem pequenas, se elas forem grandes ou instáveis. Tá? Lembrar sempre, quando nós estávamos falando, o tipo Pipkin 1 é caudal afóvia, o Pipkin 2 é cranial afóvia, o 3 é a fratura do colo e o tipo 4 são associados a lesões acetabulares. Isso aqui é um organograma para ver como que você pode lidar com essa fratura e você é o ATLS, vai avaliar se tem fratura, se está luxado ou não, se tem fratura do colo associada e toda a conduta relacionada a fragmentos, a posição da cabeça em relação ao acetábulo e a porcentagem de fratura dessa região do acetábulo. Isso no caso uma Pipkin 3, em que foi feita a fixação do acetábulo fora e depois foi feita a redução. E no caso um Pipkin 1 com a região incongruente, com um fragmento grande da cabeça maior que 2 centímetros. Isso aqui é um tipo que foi feito só o debridamento e retirada do fragmento, num Pipkin 1. E os cuidados pós-operatórios nessa fratura. Luxação sem fratura, em que você conseguiu reduzir o paciente a menos de 6 horas, você vai manter o paciente sem carga de 1 a 2 semanas, com ADM progressiva até 6 semanas. Uma vez reduzido depois de 6 horas,
você vai deixar o paciente com carga só depois de 10 semanas para evitar uma possível osteonecrose. Nas fraturas luxações, você vai mobilizar passivo depois de 6 semanas, de feita a redução ou a retirada do fragmento. Depois de 6 semanas tem uma movimentação ativa e a carga parcial depois só de 3 meses. As complicações, a mais comum é uma artrite pós-fratura, que chega a 50%. O segundo tipo mais comum é a osteonecrose, observando que depois de 6 horas salta e chega até 40% de necrose da cabeça. Existe também ossificação heterotópica, pseudoartrose e disfunções do nervo ciático. Muito obrigado.